Olá e bem-vindo. Espero que você esteja bem. Muito obrigado por estar aqui e por se juntar a mim. Se ainda não fez isso, inscreva-se no World Affairs in Context, no Substack e no Patreon para ter acesso a conteúdo extra e fazer parte da nossa comunidade. Aliás, acabei de iniciar um chat exclusivo para assinantes no Substack e acho que é uma plataforma realmente interessante e uma ótima maneira de nos conectarmos e compartilharmos nossas opiniões e ideias. Espero que você possa participar. Vou deixar o link na descrição abaixo. Agora, imagine o seguinte: Wall Street está em alta, o S&P 500 continua batendo novos recordes, a confiança dos investidores está nas alturas e os mercados estão apostando fortemente que o Federal Reserve dos Estados Unidos em breve reduzirá as taxas de juros. Mas por trás desse otimismo, existe um paradoxo crescente, um que coloca o Banco Central dos Estados Unidos, o mais poderoso do mundo, em uma posição cada vez mais desconfortável e arriscada. O Fed, como a maioria de nós sabe, tem dois objetivos oficiais, o que se chama de seu duplo mandato: alcançar a estabilidade de preços e o máximo emprego. É um ato de equilíbrio que todo estudante de economia aprende por meio da famosa curva de Phillips. A ideia de que o baixo desemprego geralmente vem acompanhado de inflação mais alta e vice-versa. Durante décadas, os formuladores de políticas tentaram administrar essa troca, mas o mundo mudou. Nos últimos anos, aquela relação antes confiável entre inflação e emprego se desfez. Depois que os preços ao consumidor dispararam para 9% em 2022, a inflação desde então caiu para cerca de 3%. Mas o desemprego mal se mexeu, permanecendo em torno de 4%, o que os economistas consideram pleno emprego. Mas agora economistas de destaque estão soando o alarme. Um novo problema está surgindo: um descolamento entre o crescimento econômico e a criação de empregos. O crescimento do PIB continua forte, atingindo o maior nível em 2 anos neste verão. Mas as contratações estão desacelerando e o crescimento dos salários está esfriando. Para dizer o mínimo, embora a inflação não esteja mais fora de controle, ela voltou a subir. Essa desconexão está forçando os formuladores de políticas a enfrentar um novo tipo de trilema: equilibrar inflação, emprego e estabilidade financeira. Porque os mercados, cheios de otimismo, já estão apostando em cortes de juros. A própria expectativa está afrouxando as condições financeiras, elevando os preços das ações, comprimindo os prêmios de risco e alimentando uma nova onda de comportamento especulativo. E esse é o dilema do Fed. Se cortar os juros cedo demais, corre o risco de reinflar bolhas de ativos semelhantes às que precederam a crise financeira de 2008. Aliás, em um vídeo recente, expliquei por que o mercado de ações está tão alto, porque está indo tão bem mesmo com a economia em colapso. O vídeo já tem mais de 300 mil visualizações da última vez que verifiquei. Eu recomendo fortemente que você o assista em seguida. Deixarei o link abaixo. Então, se o Federal Reserve esperar demais e não reduzir as taxas de juros, isso pode empurrar o mercado de trabalho para uma desaceleração mais profunda. Qualquer uma das decisões poderia, é claro, ameaçar um de seus 3 objetivos. E desta vez, todos os 3 estão interligados. Por que isso está acontecendo agora? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Bem, parte da resposta está nas mudanças estruturais dentro da economia dos Estados Unidos. A força de trabalho se expandiu graças à imigração nos últimos anos e às maiores taxas de participação. Esses 2 fatores sustentaram o crescimento de forma eficaz, sem provocar uma inflação impulsionada pelos salários. Ao mesmo tempo, a tecnologia, especialmente a IA e a automação, está impulsionando a produtividade, permitindo que a produção aumente mesmo com o crescimento mais lento do emprego. Mas embora esses fatores expliquem o atual descolamento, eles não foram Os mercados estão comemorando o lado positivo, o aumento dos valores dos ativos e os fortes lucros corporativos, mas a tensão subjacente permanece. E como sabemos muito bem, as rachaduras na economia estão se ampliando. Elas simplesmente ficaram grandes demais para serem ignoradas.
O Fed não pode ignorar os sinais crescentes de excesso financeiro, como avaliações recordes, o retorno do apetite por alavancagem e a retomada da assunção especulativa de riscos. Vários altos funcionários do Fed insinuaram recentemente a necessidade de mudança. É claro que precisamos de mudança. E agora eles estão falando sobre a possibilidade de mudar de uma meta fixa de inflação de 2%, que nunca foi realmente uma meta realista, para uma faixa mais flexível. Ou talvez usar novas ferramentas de política que reflitam melhor as realidades de hoje. Tais propostas refletem debates internos profundos dentro da instituição, dentro do Banco Central, sobre como administrar um mundo em que as relações tradicionais já não se sustentam. Em essência, o Fed enfrenta um teste de credibilidade, um teste muito difícil, e também de adaptabilidade. Seu desafio não é mais apenas evitar a inflação ou manter as pessoas empregadas. Trata-se de preservar de forma eficaz a estabilidade em um sistema financeiro que cada vez mais reage a cada sinal emitido pelo Fed. Agora, se somarmos a isso a pressão política constante, o trabalho do presidente do Fed, Jerome Powell, torna-se quase impossível. Se os formuladores de políticas agirem rápido demais, podem alimentar outra bolha de ativos. E não queremos isso. Se agirem devagar demais, podem provocar uma queda mais acentuada no mercado de trabalho. E também não queremos isso. As apostas não poderiam ser maiores, são muito, muito altas. Não poderiam ser mais altas do que isso. E não apenas para os mercados, mas também para a economia norte-americana em geral e para milhões de americanos cuja subsistência depende de acertar esse equilíbrio. À medida que o crescimento se desacopla do emprego, o trilema do Fed fica muito claro: controlar a inflação, apoiar o emprego e evitar a instabilidade, tudo ao mesmo tempo. Gerenciar 2 desses objetivos já é difícil. Gerenciar os 3 pode se revelar o teste definitivo do Banco Central moderno. Em termos simples, se o Federal Reserve reduzir as taxas de juros para apoiar o emprego, a inflação pode voltar a subir e bolhas financeiras podem estourar. Se mantiver as taxas muito altas, o emprego pode enfraquecer. E se ela começar a combater essas bolhas diretamente, isso pode prejudicar a economia e os empregos. Somando a isso fatores como as tarifas de Trump e a dívida pública americana, enorme, realmente enorme, temos um verdadeiro caos. Mesmo que o Fed haja com precisão cirúrgica, o que é extremamente difícil, se não impossível, as tarifas basicamente aumentam a pressão na caldeira inflacionária, reduzindo a eficácia do afrouxamento monetário. O problema central é que as tarifas são uma ferramenta fiscal e política, e estão sob controle de Trump, não do Fed. Mas o Federal Reserve é obrigado a lidar com suas consequências. Em 2025, a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou 37 trilhões de dólares, e os pagamentos de juros dessa dívida agora superam os gastos com defesa. Na verdade, eles estão crescendo mais rápido do que o PIB, e cada variação nas taxas custa ao governo dezenas de bilhões de dólares. Se o Fed mantiver as taxas muito altas, o serviço da dívida se torna dramaticamente mais caro. O déficit orçamentário se amplia e Washington precisa tomar ainda mais empréstimos apenas para acompanhar esses custos. Se o Fed reduzir as taxas, corre o risco de provocar saídas de capital, especialmente dos títulos do Tesouro, o que enfraqueceria o dólar e alimentaria a inflação por meio das importações e das commodities. A conclusão prática aqui é que a batalha de Trump pelo controle do Federal Reserve continuará. É claro que continuará, e se intensificará à medida que a crise econômica dentro dos Estados Unidos se aprofundar. Com o controle de todas as alavancas financeiras, Trump terá alguma margem de manobra, embora isso, é claro, não garanta um resultado favorável. Quais são seus pensamentos sobre a crise econômica dos Estados Unidos? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Como sempre, adoraria ouvir de você. Obrigado por assistir e por estar aqui. Espero que considere apoiar meu trabalho. Isso significa muito. Torne-se assinante no YouTube, Substack ou Patreon. Adoraria vê-lo nas minhas plataformas alternativas. Você encontrará os links abaixo. Tenha um ótimo restante dia. Cuide-se.
Take care.